Fala você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Gabigol aceita assinar com o Sevilha da Espanha e um detalhe separa o acordo crava Portal. Flamengo recebe empresário na Gávea e Braz pode assinar contrato imediato com o ex-atacante do Corinthians. Lateral do Shakhtar Donetsk da Ucrânia aparece como opção para substituir o Wesley no Flamengo. Hoje tem futebol feminino, hoje tem Atlético Mineiro e Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Joel Santana, um dos técnicos com mais passagens pelo Flamengo, será merecidamente homenageado na próxima segunda-feira. Segundo informações do jornal O Globo, a Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro teve a iniciativa de eternizar o nome do treinador na Calçada da Fama no Maracanã. Dois motivos foram cruciais para a Suderj escolher homenagear o Papai Joel. O primeiro é que ele é o único treinador campeão carioca pelos 4 principais times do Rio de Janeiro. No Flamengo, inclusive, o Joel Santana venceu o Carioca 2 vezes, em 1996 e 2008. O Joel ainda é o treinador com mais cariocas no currículo, tendo 7 no total. Ele perde apenas para o Flávio Costa, um dos maiores da história do Flamengo, que venceu 9 vezes, 5 somente pelo Flamengo. Autodenominado o Rei do Rio, o Joel Santana conquistou os seus principais títulos à frente do Vasco, como o Brasileirão de 2000. Hoje o técnico tem 75 anos e não comanda um clube desde 2017, porém nunca admitiu publicamente que se aposentou do futebol. Seu último trabalho foi longe do Brasil, pelo Black Gold Oil dos Estados Unidos, das últimas divisões de lá. Curtindo a vida distante dos gramados, o Papai Joel virou uma grande personalidade na internet e tem um canal no YouTube com vários vídeos divertidos diários. A Calçada da Fama no Maracanã, que será expandida com o nome de Joel em breve, conta com muitos ídolos do Flamengo. Mais de 100 personalidades que marcaram a história do futebol brasileiro estão eternizados naquele espaço. Entre eles, nomes como Gabigol, Zico, Adílio, Andrade, Carpegiani, Leandro, Júnior, Raul Plasman, Nunes e Rondinelli. Justíssima homenagem para o nosso eterno Papai Joel, o poliglota. Para aquecer a final do Carioca masculino com o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, nada melhor do que acompanhar mais futebol rubro-negro. Nessa sexta-feira, as meninas da Gávea entram em campo pelo Brasileirão Série A e encaram o Atlético Mineiro. O jogo vai ser fora de casa, lá no estádio Castor Cifuentes, em Belo Horizonte. A bola vai rolar a partir das 18 horas, horário de Brasília, mas a transmissão é alvinegra. Isso porque é a TV Galo quem transmite o certame, ou seja, o canal oficial do time adversário. Não é novidade que o futebol feminino do Flamengo amarga um início de temporada muito ruim, mas esse jogo pode ser importante para se reerguer no campeonato. O Atlético Mineiro também atravessa uma péssima fase, sendo o último colocado no Brasileirão, enquanto o Flamengo é o penúltimo colocado. Ambos os times perderam os 3 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro, mas o Clube Mineiro tem um saldo de menos 6 gols, enquanto o Flamengo tem um saldo de menos 3. Por isso, com o saldo menos pior, o Flamengo fica na vice-lanterna. Sem somar pontos, as equipes brigam pelas primeiras pontuações. A tabela do Brasileirão não sorriu para o mais querido. As 3 derrotas seguidas estão longe de ser o padrão que o Flamengo deve ter. Mas a tabela com 3 adversários complicados não ajudou o início da trajetória do Mengão. Na primeira rodada, o Flamengo enfrentou o Palmeiras fora de casa com uma estreia complicada. O time perdeu de 3-2. Na partida seguinte, perdeu de novo para o Cruzeiro em casa por 2-1 e depois recebeu o Corinthians e também perdeu por 3-2. O time tem feito gols, mas não consegue deixar de tomar gols. O Atlético Mineiro, por sua vez, estreou perdendo por 3-0 para o Fluminense, depois perdeu para o Santos por 3-1 e, por último, perdeu de novo para o Red Bull Bragantino por 2-1. O Flamengo de Maurício Salgado deve ir a campo com Gabi Barbieri, Gisele, Daiane, Dai Silva e Jussara.
Thaís Regina, Thaísa e Duda, Darlene, Crivellari e Cristiane. Bora lá, meninas, vamos dar a volta por cima aí, vamos recuperar isso aí, eu acredito em vocês. A torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã nesse sábado para a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E os torcedores prometem promover uma festa especial. De acordo com a apuração do portal Diário do Fla, a ideia é realizar uma homenagem para o Gabigol, que está suspenso. A torcida do Flamengo já comprou cerca de 30 mil ingressos para esse primeiro jogo. E a expectativa é de que se tenha um público de mais ou menos 50 mil pessoas no Maracanã amanhã. O Flamengo divulgou nesta quinta-feira mais uma aquisição para o Museu da História do Clube na Gávea, porque acrescentou, em meio a tantas outras conquistas, o troféu do título inédito da Libertadores Sub-20, conquistado nesse mês de março. A conquista da equipe dirigida pelo técnico Mário Jorge foi algo inédito na história do mais querido. Sendo assim, ganhou um lugar especial nas instalações de exibição do clube. O anúncio ocorreu através das redes sociais. Em agosto de 2023, o Flamengo inaugurou o espaço dedicado para contar a sua história. Localizado na sede do Rubro Negro, na Gávea, zona sul do Rio, os torcedores que quiserem conhecer o local deverão adquirir ingressos que variam de R$ 40 meia entrada a R$ 80 a inteira. Além disso, residentes do Rio de Janeiro pagam R$ 60, crianças de 6 a 12 anos pagam 20 e sócios torcedores têm o valor especial de R$ 40. O Flamengo fez um movimento no mercado de transferências visando fortalecer a sua equipe sub-20 e oficializou a contratação do meio-campista Adriano Nicolás, vindo do Alianza Lima do Peru. O jogador vem por empréstimo com duração até o final dessa temporada. De acordo com as informações do portal Flabase, o Flamengo realizou uma análise criteriosa de diversos jogadores para reforçar a sua equipe sub-20, especialmente depois da saída de vários jogadores que integraram o elenco durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre as opções avaliadas, Adriano Nicolás foi o selecionado pela diretoria do Flamengo. Além do empréstimo, o clube negociou uma cláusula com opção de compra, oferecendo assim a possibilidade de adquirir definitivamente o jogador, caso ele se interesse mesmo em ficar no Flamengo e o Flamengo também queira ficar com ele depois do empréstimo. Na tarde desta sexta-feira, o meia peruano de 18 anos, nascido em 2006, formalizou seu vínculo com o Flamengo, assinando o contrato de empréstimo. A chegada do Adriano Nicolás representa o investimento do Flamengo no desenvolvimento de jogadores talentosos. O acordo estipula um valor para a opção de compra, fixado em R$ 1 milhão, referentes a 70% dos direitos econômicos do jogador. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado! O portal ABC, repercutido pelo Estádio Deportivo da Espanha, revela que Gabigol teria sido oferecido por representantes a dois times tradicionais da La Liga, Real Betis e o Sevilha. O segundo busca, inclusive, uma opção para o ataque e vê com bons olhos a sua contratação. Entretanto, o clube não está disposto a aguardar por um ano para contratar o Gabigol. Esse seria o principal empecilho para um acordo possível. Dessa forma, caso o Gabigol não consiga reverter a sua situação, a transferência parece mesmo inviável. Ele que no futebol europeu soma passagens apagadas pelo Benfica e pelo Inter de Milão. Já no futebol do Brasil, o centroavante também soma duas boas passagens com as cores do Santos, clube pelo qual foi revelado. Em 2024, o camisa 10 do Flamengo soma apenas 8 jogos disputados, com 2 gols marcados. Com a possibilidade de contratar jogadores na janela de exceção, que vai ser aberta entre os dias 1º e 19 de abril, a direção do Flamengo lista as suas prioridades, porém precisa ser assertiva, já que tal período de negociações contempla apenas jogadores que disputaram estaduais aqui no Brasil.
Nesse contexto, o Mengão está próximo de assinar com o atacante Carlinhos, que atua no Nova Iguaçu, adversário das finais do Cariocão do Flamengo, segundo informações do portal Mundo Rubro-Negro. Carlinhos tem expectativa ao longo desta sexta-feira de assinar com o Flamengo. Eu conversei com o Jefferson Batista, empresário do jogador, que afirmou que está no Rio de Janeiro para definir o futuro do atacante. Surgiram algumas sondagens e possibilidades, e o que mais agrada no momento é realmente a do Flamengo, disse lá o seu empresário. O atacante se tornou uma opção barata e interessante. Jogador com 27 anos de idade e 9 gols na temporada. Foi o único jogador que conseguiu marcar gols no Flamengo. Ele foi revelado na base do Corinthians e também tem outras negociações, porém, dá mesmo preferência e prioridade para o Flamengo. A operação é barata porque o jogador ganha na casa dos R$20 mil por mês e tem contrato de mais 2 anos. Mas certamente o Nova Iguaçu não vai criar dificuldades ou vai pedir valores estratosféricos, finalizou lá o empresário. O Carlinhos é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com 8 gols. A sua multa rescisória na Laranja Mecânica da Baixada está em torno de R$10 milhões. Sua versatilidade o coloca em condições de jogar como ponta esquerda ou centroavante. Aliás, a comparação de valores entre a realidade do Flamengo e a do Nova Iguaçu é algo que chama muito atenção. Para se ter uma ideia, o clube da Baixada tem uma folha salarial 6 vezes menor do que o próprio salário do meio-campista Nicolás de la Cruz. A necessidade para compor o sistema ofensivo da equipe poderia ser suprida com a inesperada volta do Peterson, que deixou o Atlético Paranaense antes do final do empréstimo. Porém, o técnico Tite descartou tal possibilidade e o jogador deve mesmo rumar para um novo clube. Muitos atacantes engrossam a lista de especulações sobre possíveis negociações na Gávea. Vargas, do Atlético Mineiro, surgiu como opção e até mesmo Alexandre Pato foi cogitado aí nos bastidores rubro-negros. O comentarista e jogadorzinho sugeriu uma opção de dentro do próprio elenco para completar a lacuna deixada pelo camisa 10. E disse que o Bruno Henrique pode muito bem fazer a função antes realizada pelo Gabriel Barbosa. O Flamengo sabe que precisa ir no mercado da bola em busca de um lateral direito, principalmente pensando na iminente saída do jovem Wesley para a Inglaterra nos próximos meses. É fato de que no Flamengo hoje o Varela é o titular da confiança do técnico Tite e de toda a comissão técnica. O uruguaio vem ganhando cada vez mais minutos ao lado dos conterrâneos De la Cruz e Arrascaeta. Dessa forma, quem aparece como opção é Vinícius Tobias. Antes de tudo, é importante frisar que não existe nada oficial entre as partes aqui mencionadas, a título de reflexão sobre possibilidades na janela de transferências. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Real Madrid, o jovem jogador de 20 anos não será adquirido pelo clube merengue e está desvalorizado na Europa, precisando retomar o seu bom futebol. Quando foi revelado nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre, o Vinícius Tobias deixou o Colorado sem ao menos estrear entre os profissionais e logo partiu rumo à Europa. No Shakhtar, ele tem contrato até junho de 2026 e os ucranianos querem recuperar o valor gasto para a aquisição da joia em definitivo. Os valores estão fixados no contrato, acertado com o Florentino Pérez. Os gringos acreditam que podem conseguir 15 milhões de euros, em torno de 81 milhões de reais na cotação atual, pelo lateral. Os valores estão altos pelo que o atleta não vem entregando atualmente. Se for parar para refletir em um lucro no futuro ou retorno esportivo a curto prazo, o prodígio poderia ser uma boa aposta do Flamengo. Vale lembrar que o clube gosta de jovens, buscando informações no passado sobre Ângelo e Marcos Leonardo. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Luiz Farias Batista. Alô, esposa Sueli. Alô, seu filho Sávio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo José Marcos. Alô, sua filha Evelyn Nathalie. Alô, amiga Cristiane, lá de Viana Soteco, no Espírito Santo.
Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Naldão e família lá de Tartarugalzinho, no Amapá. Alô, meu amigo José Clóvis de Itaituba, na Bahia. Alô, meu amigo Antônio Bahia de Jacaraípe, no município de Serra, no Espírito Santo. Alô, amigo Antônio Aredes de Vilar Carioca, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Bruno Souza e esposa Anne Caroline. Parabéns pelos 5 anos de casados, completados hoje. Comemorem bastante essa data e que ela possa se repetir por muitos e muitos anos. Alô, família do casal de Caraguatatuba, no litoral, de São Paulo. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!